Olá, bom dia. Estou a partilhar convosco um devocional, o primeiro de 7 devocionais que vamos fazer durante esta semana. Estamos na Semana Universal de Oração e o tema destes devocionais serão Shabat, viver de acordo com o ritmo de Deus. É uma sugestão da Aliança Evangélica Portuguesa que nós acolhemos e queremos convidar-te a acompanhar-nos nos próximos minutos e nos próximos dias nós partilharemos na página de Facebook aqui da Igreja e também no YouTube. Então, o tema deste dia, do primeiro dia, segunda-feira, é Sabat e a provisão de Deus. No dia anterior, domingo, ontem estivemos a refletir, e fizemos isto no contexto de igreja, Sabat e a identidade. Quando nos encontramos com Deus, nos conhecemos e encontramos a nós próprios. É dele que recebemos a verdadeira identidade. Na criação, na antiga aliança, o povo de Israel encontra a identidade como nação e povo a partir do seu libertador. E também para a igreja, em Jesus, o Senhor do sábado, nós ganhamos identidade e nos tornamos família. Somos igreja em Cristo Jesus. Hoje, Sabat e a provisão de Deus. E quero levar-vos ao texto que encontramos em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 16, no momento em que o povo já saiu do Egito, depois desse momento de grande libertação que Deus providenciou, e está na sua peregrinação no deserto. E no deserto as coisas complicam-se. Crianças, idosos, milhares de pessoas, e não há possibilidade de produção, não há possibilidade de fazer colheita, e a provisão começa a ser o problema. Rapidamente eles entram em murmuração e a pensar e a lembrarem-se das panelas cheias de carne e do muito pão que tinham nos tempos do Egito e desejando ou declarando mesmo que mais valia ter morrido nessa fartura do que agora vir a padecer no deserto. Deus vem ao encontro deles e promete-lhes provisão, promete-lhes maná, um maná diário que eles deveriam colher para se poderem alimentar. Eu vou ler o verso 29 e sugiro que depois possam fazer a leitura de Êxodo 16 e um outro capítulo que vamos referir daqui a nada. Em Êxodo 16, 29 lemos: Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso Ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. Viver no ritmo de Deus. Sabat. O povo estava com muita dificuldade. Já disse, primeiro estavam com dificuldade porque não havia nada. Depois ficaram com muita dificuldade porque Deus deu uma porção diária, a medida certa para a sua necessidade daquele dia. Só que eles, quando saíram à rua, na manhã, queriam colher e começavam logo a colher, não para um dia, mas para guardarem para os dias seguintes. A comida estragava-se. E Deus dizia, não façam assim, façam como eu vos digo. Colham só o que precisam para esse dia. Quando Deus diz, no sábado não precisam de colher nada. Quando chegava o sábado, eles saíam à rua para colher. Claro, não havia nada para colher. Não precisavam de colher no sábado, porque no dia anterior Deus tinha dado uma porção dobrada, que aí sim eles podiam recolher, não se estragaria. E no sétimo dia, eles não precisavam de fazer coisa nenhuma, porque a comida já estava na sua casa, colhida no dia anterior. Depender de Deus, descansar em Deus, no meio do deserto, no meio da peregrinação. Vivemos tempos complicados e, fruto deste contexto de pandemia, sabemos que muitos lares, muitas famílias estão em grandes dificuldades. Também por outras razões, todos os dias ouvimos de grandes peregrinações, pessoas refugiadas, pessoas que têm que sair dos seus países à procura de provisão, um lugar onde podem viver, cuidar dos seus filhos, mas esse percurso, como sabemos, tantas vezes tão perigoso, tão fatal e tantas vezes com tanta escassez. Oramos e vamos orar para que Deus possa, de alguma forma, trazer provisão àqueles que mais carecem, àqueles que estão necessitados. Façamos a nossa parte também, quando está ao nosso alcance. Por exemplo, aqui não havia condições para eles produzirem. Quando chegaram à Terra Prometida, aí sim eles tinham que trabalhar e produzir e descansar no sétimo dia, respeitando a ordenança de Deus, mas fazendo a sua parte e confiando que Deus ia abençoar o seu trabalho. E sempre que eles obedeciam e estavam em sintonia no ritmo de Deus, sempre prosperaram, sempre prosperaram. Façamos a nossa parte com esta consciência.
Precisamos da bênção e do favor de Deus. Porque se o nosso trabalho não for também nesse alinhamento com Deus e não soubermos tirar o nosso tempo para Deus e colocarmos Deus no centro da nossa vida e pararmos quando tivermos que parar, não seremos bem-sucedidos. Na bênção e no favor de Deus, aí sim a provisão virá. Estamos na antiga aliança. Quando chegamos a Jesus, encontramos também provisão. E há um episódio muito interessante, João capítulo 6. Claro que não vamos ler o capítulo, mas deixamos esta recomendação também deste capítulo. Primeiro Êxodo 16 e agora João 6. Onde Jesus se manifesta, se apresenta como aquele que traz provisão. E trouxe provisão de alimento, literal, de pão e peixes para uma multidão. A partir de 5 pãezinhos cevados, e 2 peixinhos, Jesus alimenta uma grande multidão. 5.000 homens, para além das mulheres e das crianças. Claro que isso atraiu ainda uma multidão maior que no dia seguinte procurou incansavelmente por Jesus. O texto de João, a partir do verso 22, fala de que o buscaram incessantemente para tentar perceber como é que ele tinha chegado a um determinado lugar e depois confrontam Jesus: como é que tu chegaste até aqui? E ali começa um diálogo. E Jesus confronta-os: vocês estão à procura de mim, não foi tanto pelos sinais que eu fiz, é mais pelo pão que eu vos dei a comer. E ele diz: era bom que vocês trabalhassem não apenas por essa comida que perece, mas por uma comida que vai para a vida eterna. E ali nasce um diálogo. E eles interrogam Jesus de como é que têm que fazer e o que é que têm que fazer. E Jesus confronta-os com a necessidade que eles têm de crer nele, que foi enviado pelo Pai e que desceu para vir suprir as nossas necessidades. E eles disseram: bom, mas que sinal é que tu fazes? Que sinal é que tu fazes? É que os nossos pais tiveram um grande sinal. Eles foram alimentados no deserto por o pão que o Pai do céu enviou. E Jesus dá-lhes a resposta. Disse-lhe Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus está aqui a falar de um outro alimento, de uma outra necessidade de provisão que vai para além daquilo que nos é essencial, como os bens materiais e os nossos alimentos, mas Jesus está a falar de algo que precisamos para nos preencher espiritualmente, emocionalmente, em todo o nosso ser. E ele se apresenta como esse pão, o pão que o Pai do céu enviou, e ele desceu do céu para vir até nós e para nos saciar. Então aqui temos uma outra provisão. E o desafio é crermos nele, acolhermos Jesus, aceitarmos Jesus, seguirmos Jesus, caminharmos com Jesus, fazermos dele o nosso Senhor, o nosso Salvador. E o que ele diz é que quando nos alimentamos dele, neste sentido, não temos mais fome, não temos mais sede. O que Jesus está a dizer é que quando vamos a ele e encontramos a provisão que ele é e nos alimentamos dele pela fé, porque ele veio, morreu por nós, ressuscitou e nos garante uma vida e vida com abundância. Quando nos alimentamos dele, não temos mais fome, não temos mais sede. O que ele está a dizer é que quando vamos a Jesus, nós entramos no sabate de Deus. Entramos no alimento completo. Ficamos completos, ficamos preenchidos. Temos a verdadeira vida, a vida eterna. É o desafio que eu te deixo nesta manhã. Agradece a Deus por toda a provisão que Deus te tem trazido, se essa é a realidade. Se estás em dificuldade, em escassez, se estás preocupado e até atormentado por falta de recursos, encorajo-te a fazeres a tua parte, confiando em Deus, orando a Deus, pedindo a bênção de Deus, com fé de que Ele vai providenciar. Jesus ensina, se buscarmos primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, e Ele está a falar dessas, do pão nosso, que temos que pedir ao Pai e Ele nos dará. Então, se estás com dificuldade ou se estás em abundância, foca-te em Jesus e agradece, e depende dele também nessas coisas materiais. Mas para além desse pão que parece,
Eu quero desafiar-te a colocares a tua fé em Jesus para que Ele te possa preencher completamente, abundantemente e possa suprir a tua maior necessidade, que é espiritual. Perdão para os nossos pecados e a certeza de que somos acolhidos e perdoados por Deus e em Jesus entramos nessa vida eterna e nessa comunhão plena com o nosso Deus Criador, o nosso Deus que nos ama e o nosso Deus que deu Jesus para que Ele pudesse suprir todas as nossas necessidades. Oremos por alguns minutos e encorajo-te a poderes prolongar um pouco mais o teu devocional lendo estes textos e ouvindo aquilo que Deus ainda quer continuar a falar ao teu coração. Pai, nós queremos te agradecer porque nos tens amado de uma forma incondicional e de uma forma absolutamente surpreendente e incrível. Obrigado porque temos visto o teu cuidado em todas as coisas, mesmo nos mais pequenos detalhes e mesmo nas coisas materiais. E nós, nesta manhã, te agradecemos por toda a provisão que nos tens oferecido. Mas também queremos lembrar e clamar por aqueles que estão na carência, que estão em dificuldade, independentemente das circunstâncias e que nos possam estar a acompanhar. Oramos para que tu possas trazer alento, possas trazer renovação de forças, possas abrir portas e conceder oportunidades e também trazer aquela disciplina e aquela atitude adequada de pessoas comprometidas e que fazem a sua parte dependendo do teu favor e da tua bênção. Senhor, oramos por provisão para os lares carenciados e aquelas pessoas que estão em grandes dificuldades nestes tempos. Mas, acima de tudo, agradecemos-te pelo pão que Jesus tem sido para a nossa vida. A forma como Ele tem preenchido o vazio da nossa alma e em Cristo nos temos saciado. Muito obrigado por Jesus, por Ele ter vindo e se ter tornado o pão que nós precisávamos. Nós oramos para que todas as pessoas que nos possam estar a acompanhar e que ainda se sentem vazias, espiritualmente falando, na sua alma, no seu interior, possam ter um encontro real, verdadeiro e genuíno com este Cristo que morreu por nós, que ressuscitou, está vivo e está disponível para vir fazer morada nos nossos corações. Eu oro para que haja esse encontro e possamos nos alinhar e possamos viver ao teu ritmo neste dia, nesta semana e neste novo ano. Oramos no nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã faremos um novo devocional e o tema será o Sabate e o descanso. O Sabate e o descanso. Espero que possas entrar aceder ao nosso mural, ao Facebook ou ao YouTube e possas amanhã nos acompanhar nesse devocional. O Senhor te abençoe, um bom dia, cheio da graça e da paz de Deus e um bom ano, se eventualmente não voltarmos a estar em contacto. O Senhor te abençoe e abençoe a tua casa.